Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. Agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Projeto de lei visa regulamentar bancas e quiosques na cidade. Consumo de bebidas açucaradas cresce 23% entre crianças e adolescentes no mundo. Taubaté e São José têm aumento de crianças registradas sem o nome do pai. Descoberta de novo El Niño desencadeia mudanças climáticas em todo o hemisfério sul. E na entrevista de hoje, nós vamos receber a vereadora Thalita Cadeirante para comentar sobre a pauta da sessão ordinária de hoje. Essas e mais notícias você confere agora no Boletim Câmara, que começa já. E nós começamos aqui o boletim atualizando você dos eventos que acontecem na Câmara. Na sexta-feira, nós trouxemos a agenda completa da semana, mas eu faço questão de ir atualizando você diariamente. Hoje tem solenidade do Dia do Agricultor aqui na Câmara, antes da sessão ordinária, a partir das 4 horas da tarde. A homenagem vai ser entregue ao agricultor José Benedito da Cunha, por indicação do Sindicato Rural de Taubaté. Logo em seguida, tem início a sessão legislativa. E agora nós seguimos com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, tem um pouco mais de trânsito na manhã dessa terça. O movimento mais intenso está registrado ali no trecho do túnel. Por isso, atenção redobrada do motorista, considerando que esse já é um trecho que requer mais cautela. A rodovia Oswaldo Cruz, sentido litoral norte, não tem relatos de congestionamento. A viagem segue bem tranquila. O movimento de veículos só está registrado ali na chegada e na saída de Ubatuba. As informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. A rodovia Presidente Dutra tem 2 registros de trânsito intenso na altura de São José dos Campos. Um deles é no quilômetro 144 e outro no quilômetro 137. São os bairros Vila Tatetuba e Eugênio de Melo. Então, reduza a velocidade e mantenha também a distância segura do carro à frente. São dicas de prevenção importantes para quem está na estrada. As informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E ontem nós tivemos aqui na Câmara Municipal a solenidade que comemorou o Dia do Garçom. O repórter Lucas Levin acompanhou o evento e depois conversou com o vereador João Henrique Dentinho, que presidiu a solenidade. Vamos conferir a entrevista. Nós estamos aqui com o vereador João Henrique Dentinho, do Progressistas, que é o presidente e orador oficial dessa solenidade do Dia do Garçom. Vereador, por que é importante homenagear os funcionários, os trabalhadores desse setor? Eu vejo assim, se nós temos algum sucesso a partir do momento que a gente vai num restaurante, se nós temos algum sucesso a partir do momento que a gente vai numa festa, que nós temos uma festa bem sucedida, são esses profissionais que serão homenageados aqui. Eu não me recordo de todos, mas são 16 no total. Nós temos empresário, nós temos a decoração, femme-garçom, garçom, temos cozinheiro, temos churrasqueiro. Então, assim, são vários profissionais que abre aspas, nos alimentam no dia a dia através do seu belo trabalho como um garçom num restaurante, como um garçom em um bar e até mesmo numa festa de aniversário. Nada mais justo do que esse reconhecimento da Câmara Municipal para esses profissionais que tanto elevam o nome e o trabalho da nossa cidade, fazendo bem o seu trabalho. Eu costumo brincar assim, se o restaurante tem sucesso, 50% do sucesso está no bom atendimento e passa por esses profissionais que atendem bem. E essa já é uma solenidade que acontece há bastante tempo aqui na Câmara, já virou uma tradição do Legislativo homenagear esses profissionais, né? Sim, ele acontece bastante tempo e é bacana assim, a cada ano vai agregando um profissional da área a mais. Por exemplo, decoração nós não tínhamos antigamente.
entendeu? Hoje a decoração faz parte também o empresário que atua na área. Então é bacana, e eu acredito que futuramente novos profissionais que irão agregar a esse tipo de segmento, eles farão parte também dessa homenagem. E aqui eu quero lembrar vocês, principalmente vocês garçons, né, em 1988, mais ou menos, eu fiz parte como palhaço correndo na primeira corrida do garçom que existia na cidade de Taubaté. Cada garçom com a sua bandeja correndo na 9 de julho. Eu tenho uma boa lembrança desse segmento e desses profissionais. Vereador, muito obrigado. Aí voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lucas. Obrigada também pela disponibilidade do vereador. E como eu falei aqui no início do nosso boletim, hoje tem sessão logo mais a partir das 4 horas da tarde. E ontem nós falamos sobre os projetos que estão na pauta. Um deles é a regulamentação de bancas e quiosques, como explica o repórter Lincoln Santiago. Este é o 8º item da ordem do dia e foi apresentado pelo vereador Marcelo Macedo. A ideia é disciplinar o comércio com bancas, quiosques, trailers, containers e similares. Esses pontos somente poderão ser instalados nos espaços públicos com autorização do Poder Executivo e com formato pré-definido. Não será autorizada a instalação desses pontos em calçadas com área livre inferior a 2 metros. As bancas, quiosques, trailers e containers devem assinar um convênio com a Prefeitura e ficarão responsáveis pela manutenção, conservação e limpeza das áreas ou espaços públicos que forem autorizados. Na justificativa do projeto, o vereador explicou que a migração do empresário do food truck para pontos mais modernos é uma tendência. Além disso, ele considera que neste momento pós-pandemia, é preciso agir com ações que melhorem a renda do cidadão, diminuam a miséria dentro do município e gerem arrecadação. O projeto entra na pauta hoje para a primeira votação e deve retornar na semana que vem para aprovação em segundo turno. O projeto do vereador Marcelo Macedo recebeu uma emenda redacional da Comissão de Justiça. Essa correção retira um trecho a respeito do procedimento administrativo dentro da Prefeitura, por considerar que não compete à Câmara determinar a forma como o prefeito vai conduzir os processos administrativos. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E a gente já falou a respeito da proposta que regulamenta bancas e quiosques. E agora a nossa estagiária Isabela Vieira traz as informações sobre outro projeto, dessa vez de autoria do Executivo. Vamos então conferir as informações. Bom dia, Ana Laura. Os vereadores devem votar hoje uma proposta de autoria do prefeito José Saldi, que autoriza a abertura de crédito de R$400 mil para a Fundação Universitária de Taubaté, a FUST. Este projeto entrou na pauta na semana passada, mas o vereador Adriano Coletor Tigrão pediu o adiamento da votação. Agora, a proposta retorna como item 7 da ordem do dia. De acordo com a justificativa da FUST, o objetivo desse remanejamento orçamentário é a recuperação do imóvel situado na rua Padre Antônio Diogo Feijó, número 195, no Jardim das Nações. A obra está em andamento e a previsão é que esteja pronta em julho de 2024. O valor estimado inicialmente era de R$690 mil, mas, conforme o andamento das obras, houve a necessidade de alterações, o que resultou no aumento do custo para aproximadamente R$800 mil. Obrigada, Isabela. E hoje acontece a primeira votação desse projeto. Se for aprovado, ele retorna na pauta da semana que vem para discussão em segundo turno. A sessão começa às 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Taubaté ou presencialmente no plenário. E você confere o resultado da votação em tempo real. Mas se você não conseguir acompanhar, é claro que nós vamos trazer as informações aqui no boletim, repercutindo tudo sobre a sessão. E eu te convido, você que está nos acompanhando, se você quiser participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. É esse número que está aparecendo aqui na tela para você. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e também sobre as notícias que nós trazemos aqui e também sobre os projetos e a pauta da sessão ordinária, por exemplo.
Compartilhe conosco a sua opinião, sugira temas para nós debatermos aqui no Boletim Câmara. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa. E agora nós seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal O Vale destaca: Taubaté retoma certame para a compra de kits de educação financeira. A sessão do pregão eletrônico, que vai definir a empresa fornecedora dos kits, será realizada hoje. Portal da Universidade de Taubaté traz como manchete: Agosto Dourado. Unital inaugura sala de amamentação e lança a primeira liga acadêmica de aleitamento humano do Brasil. A cerimônia contou com a presença de autoridades universitárias, estudantes, mães e representantes do Banco de Leite Humano de Taubaté. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: Brasil tem mais de 4.600 tentativas de golpe financeiro por hora, mostra Datafolha. Simulação de central telefônica de banco está entre os crimes patrimoniais mais comuns, aponta a pesquisa. E por fim, a manchete da CNN Brasil: Lollapalooza Brasil 2025. Pré-venda de ingressos começa hoje. 12ª edição ocorrerá no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, nos dias 28, 29 e 30 de março. A média de consumo de bebidas açucaradas entre os jovens aumentou, em média, 23% no mundo todo. No entanto, o Brasil foi na contramão e apresentou queda nesse índice. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre essa pesquisa publicada no periódico britânico BMJ. Na teoria, todo mundo sabe que refrigerantes, sucos industrializados e outros tipos de bebidas açucaradas fazem mal para a saúde. Isso impede a maioria das pessoas de consumi-las com certa regularidade? Não. Mas a gente tenta reduzir, deixar só para alguns eventos ou dias da semana. E quando eu digo a gente, eu digo nós, brasileiros, e principalmente crianças e adolescentes. É porque um estudo feito a partir de números coletados para o Banco de Dados Dietético Global mostrou que, em média, jovens de 3 a 19 anos estão consumindo 23% mais bebidas desse tipo, comparado o período de 1990 e 2018. Aqui no Brasil é diferente. Conseguimos reduzir o consumo, e não foi pouco não, 39%. Esse estudo incorporou mais de 1.200 pesquisas alimentares nacionais e internacionais de 185 países. Dessas, 450 pesquisas e 118 países incluíram informações sobre a ingestão de bebidas adoçadas com açúcar que continham pelo menos 50 calorias por cada porção de 237 gramas. Isso vale até para sucos de fruta feito em casa, mas adoçado. Em 2018, a ingestão média global foi de 3,6 porções por semana, variando de 1,3 no sul da Ásia a 9,1 na América Latina e no Caribe. O trabalho ainda constatou que o aumento do consumo dessas bebidas foi quase o dobro do observado entre adultos no mesmo período. E não custa lembrar, né? Só engordar uns quilinhos é o menor dos problemas. O alto consumo de bebidas açucaradas pode aumentar o risco de cáries, diabetes e doenças cardíacas. Bom, pelo menos aqui no Brasil a notícia é boa, né, Tânia? E um estudo feito pela Universidade de São Paulo e também pela Universidade Estadual de Campinas aponta que um aumento de 20% ou 30% nos impostos sobre as bebidas açucaradas poderia causar uma diminuição de 7% a 9% na obesidade do país, o que reduz custos diretos e indiretos também com a saúde. A economia seria de até 80 bilhões de reais em uma década. O ser humano costuma mudar mais os hábitos mais rapidamente quando mexe no bolso, né? Obrigada, Tânia, pelas informações. E de acordo com um balanço divulgado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, a ARPEM, Taubaté e São José dos Campos tiveram aumento de crianças registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento.
Quem tem mais informações é o repórter Lucas Levin. Em São José dos Campos, os cartórios contabilizaram 375 crianças sem registro de paternidade em 2023. O número é 23,4% maior do que o ano anterior, 2022, quando foram registrados 304 recém-nascidos sem o nome do pai. Já Taubaté teve 240 crianças sem a paternidade registrada em 2023 nos cartórios da cidade, um aumento de 25% em relação a 2022, quando foram 192 registros. Neste ano, até o dia 31 de julho, o número de recém-nascidos sem registro de paternidade é de 252 em São José dos Campos e 135 em Taubaté. Segundo a ARPEM, os números chamam a atenção principalmente porque o aumento acontece em um momento em que o país registra queda no número de nascimentos. Entre 2016 e 2023, a quantidade de registros de nascimento nos cartórios do estado de São Paulo caiu 14,9%, enquanto a quantidade de crianças sem o nome do pai no registro cresceu 41,4%. O procedimento de reconhecimento de paternidade não demanda mais decisão judicial e pode ser feito diretamente em qualquer cartório de registro civil, em casos em que todas as partes concordam. Assim, é preciso comparecer ao cartório com a cópia da certidão de nascimento do filho e ter a anuência da mãe e do próprio filho se ele for maior de idade. Além do benefício afetivo, a paternidade garante uma série de direitos para as crianças, como, por exemplo, pensão alimentícia, herança, inclusão em planos de saúde e de previdência, entre outros. Obrigada, Lucas, pelas informações. E agora tem notícia para quem quer dar continuidade aos estudos. Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do ProUni, que é o programa Universidade para Todos, devem apresentar a documentação às instituições de ensino até amanhã, dia 14 de agosto. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e também de formação específica em instituições de educação superior privadas. A iniciativa tem 2 edições por ano. E essa inscrição de agora é válida para o segundo semestre já de 2024. Os candidatos podem entregar a documentação para comprovar as informações que foram declaradas no ato da inscrição presencialmente ou encaminhar por meio virtual, ou seja, pelo site das instituições de ensino. Os estudantes também devem ficar atentos quanto a exigências adicionais por parte dessas instituições de ensino, como, por exemplo, submeter esses pré-selecionados a um processo seletivo próprio, que pode ser diferente do vestibular. Após o período de comprovação das informações, será divulgado no dia 20 de agosto a lista dos candidatos pré-selecionados para a segunda chamada do ProUni agora de 2024. Para esclarecimento de dúvidas, o MEC disponibiliza o telefone, que é o 0800 61 61 61, ou também pelo site no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, que é o acessounico.mec.gov.br. E agora nós seguimos com as informações sobre a previsão do tempo com o nosso estagiário Murilo Henrique. Terça-feira, Taubaté deverá ter um dia de sol com algumas nuvens. As temperaturas variam entre 4 e 19 graus. Não há possibilidade de chuva. Os ventos podem chegar a 11 km por hora e a umidade do ar a 47%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV será extremo. O sol se põe às 5h45 da tarde. Os dados são da Climatempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E olha, uma curiosidade. A maior intensidade dos ventos acontece justamente no período do dia que as temperaturas estão mais elevadas também. Isso significa que ao invés de sentir o calor da temperatura, nós podemos sentir mais frio, que vai ser por volta de 2 horas da tarde. De qualquer forma, nós precisamos nos proteger do frio e do vento também, principalmente no período da noite, né? E, aliás, não podemos esquecer de abrigar animais de estimação
e garantir mais conforto para crianças e idosos. E por falar em clima, pesquisadores descobriram um novo padrão climático semelhante ao El Niño. O fenômeno acontece perto da Nova Zelândia e da Austrália, mas pode desencadear mudanças climáticas em todo o hemisfério sul. A repórter Tânia Vinhas explica mais sobre esse assunto. O El Niño já é um velho conhecido nosso, mas aparentemente lhe ganhou um irmão, por assim dizer. O novo padrão climático foi apontado em uma pesquisa do Departamento de Meteorologia da Universidade de Reading, na Inglaterra. O fenômeno foi batizado de onda número 4 do padrão circumpolar do hemisfério sul, ou SSTW4, mas já ganhou o apelido de Novo El Niño. Ele foi identificado perto da Nova Zelândia e da Austrália e pode provocar mudanças no clima em todo o hemisfério sul. Os cientistas já sabiam há alguns anos que havia algum padrão afetando as flutuações da temperatura da superfície do mar na região, mas não entendiam como isso funcionava. No novo estudo, eles conseguiram simular esse padrão pela primeira vez com sucesso. Para fazer isso, usaram um modelo climático sofisticado que representou 300 anos de condições climáticas. Quando analisaram os dados simulados, os pesquisadores identificaram um padrão recorrente de variações da temperatura da superfície do mar ao redor do hemisfério sul. Esse padrão cria 4 áreas quentes e frias alternadas nos oceanos, formando um círculo completo. Quando a temperatura do oceano muda nessa pequena área, é criado um padrão ondulatório que viaja pelo hemisfério sul, impulsionado por fortes ventos de oeste, que podem levar ar quente ou frio ao redor do planeta. Mas, na verdade, de novo, esse fenômeno só tem um nome. A pesquisa sugere que esse padrão sempre fez parte do sistema climático da Terra, mas só agora foi identificado. Os pesquisadores afirmam que essa descoberta pode ajudar a explicar por que o hemisfério sul está secando, se aquecendo e se tornando cada vez mais tempestuoso. Volto com vocês. Os cientistas descreveram essa descoberta como encontrar um novo interruptor no clima da Terra, já que algo que acontece em uma pequena parte do planeta afeta todo o globo. Obrigada pelas informações, Tânia. Até amanhã. E agora nós vamos para um pequeno intervalo aqui no nosso Boletim Câmara. Não saia daí, já já a gente volta. Governo federal e nós votamos favorável na primeira discussão e iremos votar novamente favorável agora na segunda discussão dessa tarde. Esse crédito especial para a Lei Paulo Gustavo, que é o item 2 da nossa pauta de hoje, seriam recursos para serem aplicados ainda esse ano? Seriam para projetos que já estão em andamento desse ano e projetos também para o próximo ano, né? De projetos que foram inscritos no concurso da Lei do Paulo Gustavo e que vão ser contemplados com esse recurso. Vereadora, outro projeto que também é uma segunda discussão e que tem levantado bastante aí discussão, né, tem ganhado destaque, é com relação à alteração do início da sessão, do horário do início das sessões. Já foi aprovado em primeira votação, a senhora considera que ele vai ser aprovado em segunda votação? Acredito que sim. Houve uma conversa, né, entre os vereadores sobre a possibilidade de começar a valer para a próxima legislatura, né, encerrar essa legislatura com o horário que já estamos habituados, mas como já é uma conversa antiga também, para que a gente possa ganhar mais tempo discutindo os requerimentos aqui na casa, e depois a população possa acompanhar aquilo que de fato mais interessa a ela, que são os projetos de lei que são votados. Acredito que vai manter, sim, favorável o voto de todos os vereadores e que a gente vai aprovar aqui nessa sessão. Tem também um item que é o de número 5, que é de sua autoria para a criação do Dia do Sociólogo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais o que motivou a criação dessa data. Na verdade, existe um movimento no país inteiro para que a gente reconheça a importância desse profissional, o sociólogo,
diante da complexidade que é a nossa sociedade, diante da complexidade das culturas que habitam no nosso país, né, das mudanças que já aconteceram sociais, de transformação da nossa nação. E o profissional responsável por estudar tudo isso é o sociólogo, né? Hoje a gente tem também os professores de sociologia que merecem, né, essa valorização especial, que levam essa discussão para dentro da sala de aula. Então, esse movimento no país todo de reconhecer no calendário oficial do município, né, de cada município do nosso país. Aqui em Taubaté não seria diferente. Eu fui procurada por sociólogos que me trouxeram essa demanda e foi para mim uma grande honra poder protocolar esse projeto e aprovar ele em primeira discussão, e agora nós vamos votar ele em segunda discussão. Vereadora, seguindo então a pauta da sessão de hoje, o item número 7, que recebeu destaque, né, na sua fala aí dos primeiros itens, também é a abertura de um crédito adicional para a FUST. Esse valor vai ser destinado para qual finalidade? Será para a reforma de um dos prédios da nossa fundação, para que a gente possa deixar ele mais adequado, para que a fundação possa deixar ele mais adequado, para que possa fazer investimentos com o objetivo de alugar esse imóvel e que a gente traga dessa forma retorno para a FUST, para a própria FUST poder fazer novos investimentos. Perfeito. O próximo item da pauta, o de número 8, é de autoria do vereador Marcelo Macedo, que disciplina o comércio de bancas, quiosques e similares também. Do que se trata exatamente esse item? É um projeto super importante, né, que cria um regramento para colocar as bancas, os quiosques em funcionamento no nosso município. A gente, inclusive, nosso mandato colocou uma emenda para atender a técnica legislativa, para atender o jurídico, né, daqui da Câmara Municipal, e a gente tratou de especificar os containers, que eram a grande questão aí, que não estava inserido nesse ordenamento, nessa disciplina, né, de regramento, para colocar os containers em funcionamento no nosso município. A gente já tem comércios em forma de container funcionando, e agora com esse projeto de lei a gente vai ter esse regramento e trazer segurança aí para o comerciante. Além dessa segurança para o comerciante, a gente disciplinar, padronizar esse tipo de comércio, vai auxiliar também na acessibilidade da nossa cidade? Porque se a gente não tiver uma regra, a gente pode ter locais invadindo a calçada, até dificultando a passagem dos pedestres. Exatamente. Esse regramento, além da segurança para o comerciante, ele também traz uma série de ordenamentos mesmo em como podem funcionar os containers, né? O local onde ele pode ser inserido, que seriam em praças, não em calçadas, onde são vias, né, de transeuntes. Então, tem uma série ali de instruções para que os comerciantes possam ali aderir, né, ficar dentro desses regramentos, para que eles mesmos não possam sofrer nenhum tipo de penalidade no futuro. Então, com essas regras claras também, é mais fácil para o comerciante entender se o seu comércio atende àquele regramento, se é possível que ele se instale ou se ele precisa se adequar. Vereador, e os dois últimos itens da pauta são de denominações de rua. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esse instrumento que é do vereador. Perfeito. É um instrumento importante para a sociedade como um todo, para a nossa comunidade como um todo. Essa aqui é uma casa representativa, né, da população. Então, nomear os logradouros, as ruas, os espaços públicos como um todo, a partir da Câmara Municipal, é uma ferramenta importante para que a própria comunidade se sinta representada. Então, a gente tem lideranças populares da nossa cidade, pessoas que fizeram história na nossa cidade e que podem ser homenageadas, né, após seu falecimento, para entrarem aí na nossa história, na memória da nossa cidade, a partir de um projeto de lei aqui na Câmara Municipal. Então, os vereadores são procurados, né, pela população
que querem fazer essa homenagem para algum familiar, para algum parente, para alguém importante na nossa cidade, que deixou uma história bonita aqui para a nossa população. E, vereadora, além desses itens que já estão na pauta, tem também a votação de requerimentos e a palavra dos vereadores, né? Exatamente. O momento de requerimentos, que é chamado momento do expediente, é um momento importante de instrumento de fiscalização. É onde nós colocamos esses documentos chamados requerimentos, do qual nós questionamos a Prefeitura, a Universidade de Taubaté, e a Prefeitura, a Universidade de Taubaté é obrigada a responder os nossos questionamentos num prazo de 20 dias úteis, e é a partir desse documento que a gente tem acesso a informações importantes para a gente fiscalizar o que está acontecendo no nosso município. Eu posso citar, por exemplo, um requerimento que nós vamos apresentar na tarde de hoje, que é a respeito das ambulâncias. A gente tem recebido demandas sobre a demora da ambulância, do SAMU na nossa cidade. A gente quer entender o que está acontecendo. E com isso a gente elabora uma série de perguntas e encaminha para a Prefeitura. Eles são obrigados a nos responderem se tem ambulâncias quebradas, se está em falta, se a gente está com um número muito grande de acidentes e a gente não está conseguindo atender. E aí a gente consegue ter um panorama do que está acontecendo a partir daquela demanda e pensar numa solução, numa resolução para esse problema específico que a própria população nos traz. Esse é o momento do expediente, onde nós apresentamos os requerimentos e também moções de apelo, moções de repúdio. E tem a palavra dos vereadores, onde os vereadores podem falar aí por 6 minutos livremente de uma pauta que cada um acha importante trazer para a população. E hoje tem também uma solenidade antes do início da sessão, né, que é em comemoração ao Dia do Agricultor. Exatamente. Importante essa solenidade. Nós temos esse espaço aqui da Câmara Municipal, onde a gente pode fazer essas homenagens, essas solenidades. Ontem mesmo foi a do garçom, hoje já é do agricultor, né? Principalmente pensar naquele pequeno agricultor que faz a sua plantação, que faz e que leva aí as feiras para todos os espaços aqui na nossa cidade. A gente tem feiras que acontecem em vários bairros durante a semana e é um momento da gente poder homenagear também esse agricultor que faz as nossas feiras aí funcionarem, mas não só também, né? Vereadora, quero agradecer então, mas antes deixo o convite aqui para os nossos telespectadores para acompanharem a solenidade, acompanharem também a sessão ordinária. Além de poder acompanhar presencialmente aqui no plenário, a TV Câmara Taubaté faz essa transmissão ao vivo, então não tem desculpa para não ficar por dentro aí da atividade legislativa. A gente vai estar aí acompanhando a sessão, a solenidade, estaremos juntos no período da tarde. Quero agradecer, então, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra poder falar um pouquinho do funcionamento aqui da Câmara e do nosso trabalho também para os nossos munícipes. Obrigada, vereadora, até mais. E quando nós ouvimos notícias sobre acidentes aéreos, nós sempre ficamos bem impressionados, né? Até mesmo com medo de viajar de avião. Será que esse é um meio de transporte seguro? Quem responde é o repórter Lucas Levin. Tragédias como a queda da aeronave da Voipass em Vinhedo, que levou à morte de 62 passageiros, podem aumentar o medo das pessoas de andar de avião. No entanto, o risco de morrer em um acidente aéreo vem caindo de forma constante ao longo dos anos, com cada década sendo mais segura do que a anterior. O risco global de morrer em um acidente de avião em um voo comercial entre 2018 e 2022 foi de 1 em 13,7 milhões, conforme indica um estudo do MIT, Massachusetts Institute of Technology, publicado este ano. Já no Brasil, segundo o mesmo estudo, o risco é ainda menor, de 1 em 80 milhões. A taxa global anunciada é uma melhora significativa em relação à taxa de 1 em 7,9 milhões entre 2008 e 2013, e extremamente mais baixa do que a chance de morte entre 1968 e 1977, que era de 1 em 350 mil.
Embora a chance de acidente aéreo fatal ser baixa, justamente por serem raros, os acidentes com voos comerciais chamam muita atenção e tendem a causar medo e comoção. A queda do avião em Vinhedo foi o maior acidente da aviação comercial no Brasil desde 2007, quando o avião da TAM se chocou com um prédio ao tentar pousar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, deixando 199 mortos. Segundo o estudo do MIT, a melhora na segurança da aviação é uma tendência de longo prazo que deve se manter. Além de importantes avanços tecnológicos, ela também é gerada por um aumento no nível de treinamento dos profissionais da aviação e pelo trabalho de agências de regulação do setor, como a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e a ANAC, aqui no Brasil. Quando você está numa rodovia, ninguém está te observando com o intuito de te proteger. Já os pilotos têm muitas pessoas que os observam, viu? O controle de tráfego aéreo funciona 24 horas por dia, usando radares para rastrear, para dar instruções e também informar as condições de voo. Obrigada, Lucas. E apesar da notícia que chocou o Brasil nesse final de semana ter sido muito triste, aqui vem outra que é positiva. Um simples pedido do pai livrou a filha de viajar no avião que caiu em Vinhedo. O seu Altemir Chilmento queria que a filha passasse o Dia dos Pais com ele. Foi o que salvou a vida dela. Ele pediu para que a filha ficasse mais uma noite e ela decidiu remarcar a viagem. Emocionada, a médica Juliana Chilmento não conseguia parar de chorar ao lembrar que poderia estar no voo que saiu de Cascavel rumo a São Paulo na última sexta-feira. Nas palavras dela, toda vez que eu colocar os pés neste aeroporto, subir em um avião, eu vou lembrar desse livramento que Deus me deu. E para você que ficou com a gente até aqui, essa foi a edição ao vivo dessa terça-feira, dia 13 de agosto. Eu retorno amanhã com mais notícias, entrevistas para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia e até mais.